Bem-vindos mais uma vez a um curso, a uma formação da Visiotech. Hoje vamos abordar a nova linha de detecção de incêndio da Ajax. Vamos então, sem perder aqui grande tempo, vamos dar aqui início a isto. Nós depois vamos ter o nosso BDM de incêndio, que vai depois deixar aqui também algumas linhas convosco, portanto, algumas considerações a ter. Mas para já, nós vamos ver o que é isto da N54 da Ajax. O que é a Ajax 154? Como o nome diz, é um sistema de detecção de incêndio totalmente sem fios, mas que cumpre a norma EN54, que é aquela norma que regula e regulamenta todos os equipamentos para detecção de incêndios por fumos ou gases. Neste caso, hum, nós estamos muito habituados, portanto, quem já anda nesta vida há muitos anos sabe perfeitamente que normalmente os sistemas de detecção de incêndio são sujeitos a demasiadas regras, a muitas regulamentações que nos obriga a cumprir com determinados tipos de instalação. A Ajax 154 quebra tudo isto e acaba por eliminar toda a parte cabelada, cumprindo na mesma com com todas as regras e todas as normas em vigor, ok? Portanto, a redução de tempo e custos é uma das maiores mais-valias deste sistema. Portanto, como nós sabemos, a parte de mão de obra e infraestruturas são sempre muito complicadas e muito morosas, acabando por, muitas das vezes, pesar mais de 50% ou 60% de uma instalação de detecção de incêndio. Outra grande vantagem é a gestão remota e configuração do equipamento, seja através da app, seja através do computador, em que nos permite ajustar desde a sensibilidade de um detector até a criação de cenários e regras ou matrizes mesmo de disparo em caso de alarme. E como nós sabemos, e como já é habitual na Ajax, qualquer solução é escalável e abrangente, portanto, desde pequenos e grandes projetos até instalações onde simplesmente a detecção com fio não poderá lá chegar. Portanto, eu posso ter um edifício do outro lado da estrada, eu posso ter dentro de um terreno, no fundo do terreno, posso ter um pequeno armazém com uma distância de 100, 150 metros e eu não consigo lá colocar um equipamento de detecção de incêndio, portanto, e obrigaria-me a ter que abrir uma vala para passar um tubo, fazer infraestrutura que muitas das vezes não é viável, ok? E tem custos demasiado altos. E, portanto, isto serão algumas das vantagens. Vamos ver mais. Então, para vocês terem aqui uma ideia, o painel é este ecrã touchscreen de 10 polegadas, que vocês estão a ver. Temos o módulo de entradas e saídas, uma botoneira, uma sirene, um detector de incêndio. Portanto, temos aqui mais ou menos alguns dos equipamentos para vocês terem uma ideia qual é que é o seu aspecto e facilmente os identificarem como sistemas de incêndio. Eu peço-vos desculpa, este slide está em espanhol, porque é uma imagem. Sou capaz de ter aqui mais um ou outro também em espanhol, mas garanto-vos que 90% da apresentação está em português, ok? Portanto, como isto é um resumo basicamente das funcionalidades da central, portanto, tem um ecrã tátil IPS de 10 polegadas, protocolos de comunicação ACRA, portanto, pode ligar-se diretamente a uma central receptora de alarmes sem comunicadores adicionais, que nós sabemos que essa era um dos grandes problemas, porque nós tínhamos que ter o comunicador também certificado com a parte 21 da norma N54. Temos a gestão intuitiva a partir do ecrã, como nós já estamos habituados, e a Ajax nunca desilude nesse sentido. Portanto, temos toda a gestão muito simplificada, um alarme de incêndio, uma avaria, histórico, conseguimos sempre perceber muito rapidamente, em 2 toques, conseguimos entender qual é o estado do equipamento, 40 zonas de incêndio, certificação EN54 e grau 2 para intrusão, até 200 dispositivos no mesmo sistema.
Estes LEDs é uma coisa muito interessante. Nós pensamos assim, ok, temos uma central com um ecrã touchscreen lindíssimo, funcional. Pá, porque é que nós ainda continuamos a ter LEDs aqui na parte de baixo, nomeadamente estes triângulos? Porque isto é uma sinalização que, mesmo que eu à distância, não estando perto da central, permite-me que eu, a uma distância razoável, consiga identificar qual é o estado da central. Portanto, se eu ao longe, se vir só um LED verde aceso, eu sei que a alimentação dela está normal. Se eu tiver, para além do LED verde, se eu tiver qualquer um símbolo amarelo, eu sei que existe uma condição de avaria. Posso não identificar ao longe, mas consigo perceber que há uma condição de avaria. E claramente, se eu for um tipo que sou surdo, não é? Se eu tiver alguma incapacidade auditiva, se eu vir alguma indicação vermelha aqui na central, claramente o ecrã também vai estar aceso, já sei que há uma situação de emergência. Poderá ser uma evacuação, poderá ser um alarme de incêndio. Portanto, estes LEDs são importantes e até têm a ver também com parte da norma em garantir que existe uma visualização clara e sem qualquer problema de o estado do sistema. Em termos de comunicação, no que não falta aqui é redundância. Portanto, temos conexão por cabo, conexão por Wi-Fi, duas slots para cartão de dados móveis, que poderá ser de duas operadoras independentes. Portanto, é sempre a palavra-chave aqui é redundância, redundância, redundância. Ok? E isso é uma coisa que num sistema de emergência como este nunca falha. Pois, este é o outro PowerPoint que também está em espanhol, os outros a seguir. Também está aqui só mais um e já não vamos ter mais. Portanto, gestão intuitiva do sistema através de um grande ecrã, gestão de zonas, indicação sonora e LED, historial de eventos, portanto, é tudo aquilo que nós podemos visualizar a partir desse mesmo ecrã. E com apenas um toque, os utilizadores autorizados, porque os utilizadores autorizados vão ter um código PIN e cada um pode ter o seu personalizado. Portanto, nós pela app podemos gerir esse mesmo utilizador e dar um código a cada pessoa e saber sempre quem é que operou o sistema de incêndio. Essa é uma das grandes vantagens também, porque muitas das vezes nos sistemas convencionais ou nos sistemas que nós estamos habituados a e conhecemos no mercado, normalmente há sempre um código para o utilizador, um código para o técnico e depois temos um código para o administrador. Portanto, aqui não, aqui eu posso criar um código para qualquer pessoa, para cada pessoa e definir qual é que é o seu papel em termos de autorização. Portanto, os usuários autorizados podem restabelecer o alarme de incêndio, silenciar ou iniciar alarme de evacuação, silenciar o zumbador, neste caso o buzzer da própria central, anular os atrasos de ativação e até mesmo executar um teste de indicação, perceber se está tudo operacional no ecrã, como é habitual num sistema de detecção de incêndio. Portanto, uma coisa muito importante aqui é o cumprimento de normas, ok? E aqui a Ajax não deixou esta parte ao acaso, portanto, garantindo que efetivamente conseguimos garantir todas as normas sem qualquer problema. Deixem-me só aqui apanhar aqui uma coisa. Desculpem lá. Desculpem lá. Ok, continuamos a ver. Muito bem. Portanto, o que é bastante importante é que nós temos que perceber que a central de AN54 não é só um sistema de alarme de incêndio, portanto, é uma solução flexível onde eu posso integrar tanto o incêndio com intrusão e videovigilância e ainda automação, tudo num sistema só, ok? Portanto, para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu num espaço posso ter um hub da Ajax, ok? Posso ter um gravador, mas infelizmente não posso ter um Fire Hub, não posso ter uma central EN54. Portanto, eles não podem estar no mesmo espaço, ok? Então, o que é que eu posso fazer? Se eu precisar de uma solução profissional de incêndio, eu posso, por simplesmente, ou criar um espaço à parte e criar lá essa central de incêndio, ou então, hum,
dentro de um espaço com central de incêndio eu posso adicionar um gravador de videovigilância e a partir daí começar a criar cenários de integração entre um e outro, ok? Portanto, o suporte para a fotoverificação não foi criado de raiz porque ele já existe. Há equipamentos no mercado que têm essa solução integrada na própria central. Nós aqui já utilizamos aquilo que temos. Ou seja, a central suporta ir buscar equipamentos que estão dentro do espaço para se utilizar para videoverificação ou fotoverificação, neste caso, para termos a confirmação de efetivamente de alarme, se realmente há um incêndio, se efetivamente há uma razão para evacuação ou emergência, ok? Portanto, e com isto nós depois também integramos a parte da automatização. E o que é que nós queremos dizer automatização? Podemos utilizar relays, portanto a parte de relés que nós já conhecemos, e também o módulo de relés, portanto que é o 2x2, que é o módulo de entradas e saídas da N54. Vamos ver um bocadinho em detalhe isso mais à frente. Em termos de normas, e esta parte é importante, temos aqui variedíssimas normas europeias, porque são essas que o fabricante tem a obrigação de certificar, ao fim e ao cabo. Depois, cada país normaliza para a sua, para a sua legislação, ok? Para isso, nós chamamos a harmonização ou normalização de normas europeias, tanto que no caso português, nós quando temos uma norma que é, neste caso aqui na N54, quando é passada ou quando é harmonizada em Portugal, ela passa a ter uma indicação aqui atrás de NP, portanto, norma portuguesa é N, depois 54, parte 25, por exemplo. Eu aqui rapidamente vou-vos só dar aqui uma leitura muito rápida destas normas, só para nós entendermos efetivamente o que é que isto está a cumprir. Portanto, a 54.2, portanto, a parte 2 da norma 54 estabelece as especificações dos equipamentos, nomeadamente central, detectores, sirenes e a comunicação entre estes, portanto, de forma a sinalizar um alarme de incêndio. Okay? A 4 especifica os requisitos para os métodos de teste e performance para as fontes de alimentação e, respectivamente, as suas baterias. Portanto, a parte 4 tem a ver com fontes de alimentação. A parte 13 garante que os equipamentos sejam compatíveis entre si e que funcionarão em todas as condições, garantindo o seu correto funcionamento. Por exemplo, de máxima carga, comportamentos de proteção em cenários de avaria. Portanto, este standard é crucial para identificar falhas no design de um sistema e garantindo assim a sua robustez. O que isto quer dizer efetivamente é que o sistema tem que ter a capacidade de sinalizar as suas próprias avarias, garantindo o funcionamento do resto do sistema, nomeadamente nas outras zonas ou outras secções não abrangidas por esta avaria. A parte 21 tem a ver com comunicações, portanto, para quem já sabe, tinha que sempre que arranjar aqueles comunicadores que eram compatíveis, que eram certificados pela parte 21 da norma 50, da N54, que basicamente garante só que o sistema tem que transmitir alarme, alarme de incêndio e avaria. Ok? Portanto, o comunicador tinha que garantir que essa comunicação era feita. Não importa se era detalhada, não importa se era uma comunicação cega, o que importa é que teria que haver uma comunicação de alarme e avaria. Ok? E a 25 é a norma que certifica a utilização de comunicação rádio para todos os componentes de um sistema autónomo de detecção de incêndio. A última versão desta norma foi em 2008, foi harmonizada em Portugal em 2012, salvo erro, ou 2011, que foi nessa altura que o ANPC criou uma nota técnica relativamente a esta parte 25, ok? Portanto, que é o que garante que efetivamente o sistema está conforme a certificação requisitada ou requerida pela N54. E depois temos a 50131, que é o que garante que o sistema tem capacidade para operar equipamentos, ou pelo menos tem capacidade de receber detectores de intrusão, de detecção de intrusão, e que o equipamento pode comunicar alarmes de intrusão e operar tal e qual como uma central de intrusão, o que
combinando com o resto das tecnologias de incêndio e automatização, torna este equipamento um equipamento único. Então, agora sim em português, pronto. Zonas de incêndio, como nós tínhamos falado, até 40 zonas, portanto, alerta de incêndio em zonas separadas, portanto, cada zona pode incluir múltiplas divisões e ainda podemos muito facilmente colocar um descritivo em qualquer um dos equipamentos que nos ajude a lá chegar. Isto tudo feito através da app. Atenção, não estou a dizer nada que vocês façam na central. A central, o ecrã, serve apenas para operar, não serve para fazer programações nem nada do género, ok? Portanto, é apenas para gerir o sistema. Dispositivos, como nós percebemos, até 200, suporta qualquer um da linha de produtos N54, dispositivos de intrusão sem fios, botoneiras reinicializáveis para ativação manual do alarme de incêndio em qualquer combinação, exceto as seguintes, ok? Até 10 sirenes de intrusão, até 50 teclados com sinal sonoro integrado, até 5 repetidores EN54 Firehex Jeweler, ok? Atenção, estamos a falar exceto a combinação, ok? Não quer dizer que não suporte. Este texto poderia ter ficado um bocadinho mais explícito, ok? Mas, ou seja, é só exceto a combinação, ok? Mas suporta até 10 sirenes de intrusão, até 50 teclados com sinal sonoro e 5 repetidores EN54 Firehex, ok? Na parte de videovigilância, então aqui temos até 36 NVRs, até 224 câmaras Ajax através dos NVRs, ok? Ou até 492 câmaras autónomas, ou seja, sem NVR, ok? Depois, câmaras IPs de terceiros, claramente, também permite, até 10 câmaras ao utilizar RTSP, ok? Então, ao utilizar a integração por RTSP, ou até 224 câmaras ao utilizar OnVIF através dos NVRs Ajax, ok? Portanto, autonomamente eu não posso utilizar apenas 10 através da RTSP, ok? Ou então 224 através do Ajax NVR. Claro que a integração é sempre muito melhor feita com equipamentos da Ajax, ok? Fiabilidade é algo que nem vale a pena discutir. Portanto, o sistema operativo Malevich, portanto, é aquele sistema que é seguro porque não é partilhado com outros equipamentos do mercado, garante uma estabilidade, porquê? Porque não existe sequer tentativas de hack, portanto, não existem tentativas de sabotagem em termos de intrusão, verifica o estado dos dispositivos e notifica o administrador, portanto, tudo em tempo real, atualizações remotas com novas funções. Posso-vos dizer que já existe, já está em produção uma lista de muitas atualizações para a EN54. Muitas delas vão trazer melhorias e também novas funcionalidades, ok? Portanto, para quem conhece a Ajax sabe que a Ajax inicialmente as centrais de intrusão eram muito básicas, nem temporização de entrada e saída sequer existia. Portanto, isso foi algo que foi entrando e foram-se adicionando novas funcionalidades e é o que vai acontecer também com a N54. Portanto, já existe um rol de atualizações que irão ser distribuídas ao longo do tempo, à medida também que nós também formos dando o feedback ao fabricante que eles estão sempre muito à espera deste feedback, ok? Portanto, também uma garantia também que o sistema tem, existe também um watchdog no próprio sistema que está sempre a garantir que o sistema não se sobrecarregue, ok? Portanto, está sempre a garantir que o equipamento está a funcionar corretamente e que tem todas as condições para que consiga operar. Nomeadamente, se houver algum dos detectores ou algum dos componentes que entre em avaria, rapidamente é notificado para que seja feito algum tipo de intervenção, ok? Portanto, tudo isto, a única coisa que eu não falei foi a encriptação de dados em todos os equipamentos, portanto, do detector à central, da central à CRA, portanto,
tudo é encriptado e não é de forma alguma perceptível ou de fácil interpretação por qualquer equipamento de terceiros, ok? Comunicações utilizadas cumprindo a N54, parte 25. Como nós já vimos anteriormente, a parte 25 tem a ver com as comunicações entre a central e os equipamentos. Portanto, é aquela, é aquela normativa que garante que os equipamentos, apesar de estarem ligados por rádio, em caso de emergência, efetivamente irão funcionar. Então, nós temos o que já conhecemos, o Joule e o Wings, portanto, hum, são as tecnologias rádio utilizadas para comunicação com os dispositivos. Portanto, nós já sabemos que o Joule é a tecnologia rádio que transfere alarmes e eventos dentro do sistema. Portanto, temos uma capacidade até 2000 metros. Encripta todos os dados com um algoritmo bastante avançado, transfere alarmes dos detectores ao hub em menos de um segundo, detecta interferências, proporciona um intervalo de ping entre o dispositivo e a central ajustável e pode poupar e otimizar a bateria do detector conforme o intervalo de ping que nós possamos escolher. O Wings já é um protocolo rádio que permite que sejam transferidos imagens e uma grande quantidade de dados, ou, nomeadamente dados mais detalhados, ricos em muita informação. Portanto, nomeadamente, por exemplo, o Live Quality é um equipamento que tem muitos dados, desde a umidade, a temperatura, o dióxido de carbono, portanto, são muitos dados que têm que estar encriptados, como é lógico, tal e qual como qualquer outro equipamento, mas que normalmente não têm, ou melhor, são demasiado pesados para serem transmitidos via Joule. E então, para isso, o Wings tem tem uma largura de banda muito maior e, consequentemente, uma redução muito ligeira em termos de capacidade de alcance, ok? Nomeadamente o Wings poderá ir até 1700 metros, mas em condições ótimas, às vezes até pode passar um pouco isto. Mas o Joule fará a outra comunicação com o detector, garantindo que poderemos supervisionar o mesmo. Em termos de comunicação com o servidor e as apps Ajax. Então, como eu tinha-vos dito, temos a porta de rede até 100 megabits por segundo. Temos duas ranhuras para micro SIM, onde nós podemos pôr dois cartões, quiçá até de dois operadores diferentes. Frequências móveis 2G e 4G, portanto, como vocês sabem, hum, aqui o 3G nem vale a pena nós estarmos a falar sobre ele, apesar de em algumas zonas da Europa ainda pode ser usado o 3G. Em Portugal não há já não existe essa frequência, portanto, nós em Portugal apenas trabalhamos com 2G e 4G LTE. Ok? E depois ainda temos o Wi-Fi até 72 megabits por segundo. E pensem o que acharem, mas efetivamente para a quantidade de dados que esta central comunica à rede, 72 megabits é mais do que suficiente. Portanto, não tem aqui, não é insuficiente de forma alguma, porque os dados são realmente muito, muito, muito reduzidos e não é necessário aqui grandes larguras de banda. Portanto, comunicação automática entre canais. Porquê? Porque a linha de prioridade não pode ser mudada, ok? A prioridade é sempre, sempre, sempre a placa de rede. Em segundo, a placa de rede cabelada, atenção, a porta de rede, a porta de rede física. Em segundo lugar, o Wi-Fi, ok? Portanto, se falhar o cabo de rede, o Wi-Fi assumirá a comunicação. E depois, em terceiro, a rede móvel. Portanto, basicamente, o que isto quer dizer é que prioritariamente será sempre a comunicação local. Se a comunicação local não funcionar, então passaremos para a rede móvel, garantindo assim que a comunicação chega sempre ao destino. Deixa-me só ver aqui. Eu de vez em quando vou vendo aqui as perguntas, portanto, se vocês quiserem ir colocando alguma coisa para não se perderem, vão colocando. O repetidor NREX já está disponível para comercialização. Sim e não.
Porquê? Sim, comercialmente ele já está disponível para venda. Não, porque em termos de fabrico existe aqui algum atraso por parte do fabricante. Qualquer das formas, nós estamos à espera, a todo e qualquer momento estará a entrar uma quantidade bastante grande. Outra questão que me mete, os 200 dispositivos são expansíveis. Não, neste momento 200 é o limite, mas eu penso que a Ajax muito brevemente terá hum, alguma solução relativamente a isto, ok? Em último caso, podem sempre pôr outra central ao lado. Na aplicação está tudo unificado, não é problema. Então, em termos de transmissão de eventos à CRA, vale a pena falar que, para além de se poder conectar ao translator, ok? Portanto, poderemos também não utilizar o translator da Ajax e podemos ligar diretamente com os softwares de recepção de alarmes, nomeadamente em protocolo SIA DC9 ou então em SureGuard Contact ID. Ok? Portanto, pode ser conectado diretamente utilizando estes dois protocolos ou o translator, se eu quiser ter aqui um pouco mais de controle. Que eventos, para além daqueles que nós temos de alarmes e eventos do sistema, também podemos enviar coordenadas do botão de pânico, caso haja necessidade, e uma verificação, perdão, fotográfica em termos de confirmação. Portanto, a CRA vai ter mais informação do que habitualmente poderia ter com qualquer outro sistema de detecção de incêndio. Portanto, e a verificação fotográfica é efetivamente uma ferramenta muito importante. É a diferença entre nós, imediatamente por impulso, chamarmos os bombeiros ou, entre aspas, falarmos com a pessoa que está no local e chamar a atenção que aquele determinado fumo ou vapor ou o que for que tenha provocado, efetivamente está controlado e não é necessário desperdiçar recursos com pequenos falsos alarmes que normalmente nós não temos como fugir, nomeadamente alguém, por exemplo, incendiou um balde, meteu uma beata dentro de um balde e queimou ali uns papéis. Fez fumo, mas não fez incêndio, ok? Ou seja, não causou danos e foi uma coisa que rapidamente foi controlada, mas não evitou o disparo do detector de incêndio, ok? E tendo uma foto desta situação, muitas das vezes ajuda a que a CRA, o operador, consiga coordenar uma melhor resposta ao cliente, evitando portanto, a confusão de chamar os bombeiros ao local, quando na realidade não era necessário. Ok? Portanto, do momento em que nós instalamos ao controle total, praticamente não existe nenhuma demora. É imediato. A partir do momento em que eu tenho a central na app e todos os seus detectores, o controle está todo na nossa mão. E nós poderemos, a partir daí, começar a gerir todo o sistema. Então, a instalação sendo rápida e que o mantimento bastante simples, ok? Um, é aquilo que a Ajax já nos habitua já há muitos anos, portanto, sensivelmente desde 2015, 2016, quando nós vimos os primeiros equipamentos. Portanto, não deixa de ser exatamente igual, portanto, é adicionar equipamentos através do código QR, instalação sem desmontar equipamentos, portanto, praticamente é fixar a base e encaixar o equipamento na base. A manutenção e o arranque do equipamento nas apps Ajax, muito simples também. Não, já vamos ver a seguir, depois eu vou fazer aqui uma pequena demo para vos mostrar com acesso e controle remoto para uma maior facilidade de utilização, notificações instantâneas de falhas e necessidade de manutenção, substituição a quente da bateria interna sem desligar a central, portanto, e a bateria praticamente parece uma cassete em que nós podemos retirar e colocar e substituir sem que o sistema vá abaixo, e depois temos a sincronização automática com a CRA. Portanto, tudo bastante simples, como nós já estamos habituados por parte da CRA. O FireX
estão aqui a fazer uma questão, se o sistema tem alguma imunidade referente a estruturas metálicas. Bem, isto aqui é um bocado, não é bem uma ratoeira, mas é algo bastante discutível. A Ajax normalmente já tem em todos os equipamentos alguma forma de combater muitas das vezes estas imunidades em estruturas metálicas. Nós sabemos que o pior inimigo de um sinal rádio é efetivamente uma placa de metal, não é? Tudo o que seja metálico à volta do equipamento corta por completo o sinal. Se não é por completo, muitas das vezes, às vezes 80% pelo menos do sinal é cortado. As imunizações com os equipamentos vão surgindo ao longo dos tempos, nomeadamente no incêndio, existe algumas melhorias nesse sentido, contudo, eu penso que será algo que, se já não estiver implementado, estará a ser implementado muito em breve. Mas, se for necessário, nós podemos validar isto diretamente com o fabricante, ok? Portanto, se for necessário, que o David poderá colocar então esta questão por e-mail, que nós rapidamente faremos esses esclarecimentos junto do fabricante. O REX, à semelhança da intrusão, pode ser conectado à rede do cliente e, se sim, desta forma o sistema mantém a certificação. Claro que sim, atenção, o sistema não perde certificação só porque se conecta à rede do cliente, ok? Porque neste caso eu penso que o REX não conecta. Mas já vamos ver. Vamos falar agora sobre o FireREX e se ao ficar aqui alguma coisa por explicar, eu já elucido, ok? Portanto, o FireREX é um repetidor de sinal, ok? Notem que uma coisa muito importante, ele é repetidor wireless. Quando nós falamos em repetidor numa central de incêndio, estamos a falar num repetidor do ecrã da central. Na Ajax isso não existe. Pelo menos para já, nesta altura do campeonato, ainda não existe. Não quer dizer que possa existir num futuro próximo. Para já não, e não faz muito sentido. Porquê? Porque nós temos as apps no telemóvel, nós temos a facilidade de utilizar o software num computador e poder operar o sistema. Portanto, neste momento vocês têm todos os repetidores que quiserem de forma gratuita e dessa forma não há necessidade de adotar a necessidade de um repetidor do ecrã, ok? Neste caso, o repetidor que nós falamos não tem nada a ver, portanto, é um repetidor wireless, sem fios, e que o que vai fazer vai para além de suportar os equipamentos de detecção de incêndio, também suporta dispositivos de proteção contra intrusão. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho, em termos de norma, a 54, a parte 4 da norma 54, parte 18 da norma 54, parte 25 da comunicação rádio e ainda o grau 2 em termos de intrusão. Portanto, em termos de comunicação com a CDI, portanto, neste caso com a central de incêndio, para além de comunicar via wireless, também permite uma ligação de Ethernet para poder ultrapassar as interferências dos sinais rádio. Ok? Até 5 repetidores podem ser usados, como é habitual, ok? Portanto, normalmente nos hubs são sempre 5 repetidores que nós podemos utilizar, portanto, 1800 metros, portanto, temos praticamente quase 2000 metros em campo aberto, portanto, suporte para segurança contra incêndio, proteção contra intrusão e dispositivos de automatização, nós já vimos isso, portanto, o repetidor é efetivamente, e para vocês terem uma ideia, é mais ou menos assim do tamanho do NVR, para quem já mexeu com o NVR da Ajax, é muito semelhante e praticamente do mesmo tamanho, ok? Para vocês terem uma ideia da dimensão do equipamento. Em termos de frequências, nós temos claramente todas as frequências previstas, até mesmo para o mercado tanto australiano, brasileiro, na América do Sul, América do Norte. Portanto, temos aqui as várias frequências, mesmo na Europa e tudo. Ok? Portanto, toda a restante comunicação em termos de tudo aquilo que tem que cumprir com normas, nomeadamente até mesmo a proteção contra a inibição, salto de radiofrequência, comutação automática dos canais de comunicação em caso de perda de ligação. Portanto,
Tudo isto é o que nós já habitualmente vemos na Ajax, e sabemos que o equipamento, se não funcionar num determinado canal ou numa determinada frequência, ele tem a capacidade de comutar automaticamente esses canais e fazer o salto da radiofrequência. Portanto, em termos de bateria, temos sempre aqui 24 horas de bateria, caso eu escolha a de 5 amperes. Caso escolha a de 10 amperes, poderemos ir até 72 horas de funcionamento, ok? Portanto, temos sempre as duas opções, tal e qual como temos com a central. Gama de detectores. Os detectores, vou-vos dar aqui uma dica. Se vocês repararem, todos os detectores são basicamente iguais. Não há nada por fora que diga se o detector é só térmico, se o detector é só de fumo, se tem sirene incorporado, nada. Todos eles são rigorosamente iguais, não há diferença nenhuma. Tem a ver um bocadinho com manter a estética do local sem ter que alterar o aspecto do equipamento. Portanto, começando aqui pelo de fumo, nomeadamente, como vocês já sabem, cores branco e preto, portanto, temos sempre essa disponibilidade. Portanto, elemento sensível, sensor óptico duplo espectro, detecta fumo com base no tamanho das partículas no ar. Ok? Portanto, tem a ver aqui com a obscuridade, e com isto ele consegue perceber qual é o tamanho da partícula e validar se efetivamente é um alarme de incêndio ou não. Não responde a vapor de água, que muitas das vezes é o problema nas cozinhas. É os vapores que vêm dos fornos, quando abrimos um tacho, uma coisa qualquer. Portanto, aquelas nuvens de vapor de água que muitas das vezes sobem muito rapidamente ao teto, e como são quentes também, muitas das vezes fazem disparar os detectores de incêndio, causando então um falso alarme. Tecnologia de comunicação de Joule, nós já sabemos como é que é, comunicação bidirecional, proteção avançada contra sabotagem, encriptação em bloco com uma chave dinâmica, notificações imediatas, controle remoto e configuração nas apps Ajax. Uma pequena chamada de atenção que eu penso que não está aqui, é a particularidade de nós podermos trancar estes detectores, ok? Nós já tivemos aí alguém que teve um detector com essa funcionalidade, por isso simplesmente não conseguia abrir o detector e só partindo é que conseguiu retirar o detector da base. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma tranca que fica aqui na parte de trás do detector, nós não conseguimos ver, mas efetivamente o que é que ela vai fazer? Ela vai prender numa destas saliências da base, evitando que o detector possa ser removido. De que forma é que nós podemos desbloquear isto para poder abrir o detector? É um orifício que ele tem aqui na lateral, ok? Onde nós podemos pôr uma pequena chave de fendas fininha e carregar nessa patilha e aí sim destrancar o próprio detector. Portanto, recomendações que eu vos dou. Em locais baixos, que vocês facilmente, com um pequeno escadote, têm acesso ao detector, podem trancar, ok? Em locais mais altos, por exemplo, até 9 metros de altura, não é? Normalmente é o que, por legislação, os detectores de incêndio podem ir, nomeadamente até 9 metros de altura. Acima disso, já terá que ser com barreiras lineares, normalmente. Hum, Até 9 metros de altura, se calhar aí eu já colocaria o detector sem a tranca. Para quê? Para que eu com uma vara facilmente possa chegar ao detector e removê-lo, ou então de forma a que eu com qualquer outro dispositivo, ou mesmo que eu tenha aqui com uma plataforma, não tenha que perder tempo a destrancar o detector para o remover, ok? Portanto, é uma pequena nota, portanto, se a patilha trancarem, se não puserem uma chavezinha de fendas de lado ou algum outro objeto pontiagudo, não conseguem remover o detector da base. Depois temos a versão com sirene. Epá, vocês se repararem, é exatamente igual, não tem diferença nenhuma, ok? Portanto, todas as características são exatamente as mesmas em termos de detecção. A característica adicional é, efetivamente, a sirene, até 95 decibéis a uma distância de 1 metro e com a capacidade de reproduzir 32 tons diferentes, configurável na central.
o detector, o detector térmico, portanto, de temperatura, vai responder a classes de temperatura A1, B e C, porque a A2 não está contemplada aqui, portanto, apenas A1, B e C, e com isto nós conseguimos alterar os vários modos de trabalho do sensor de calor. E nós vemos aqui A1, A1R, A1S, B, BR, BR. O que é que isto quer dizer? Bom, se vocês repararem, o R e o S está sempre em adição no segundo e no terceiro modo dentro das classes de temperatura. Então, muito bem, eu vou explicar muito rapidamente o que é isto. A, B e C são o tipo de temperatura ambiente, ok? E quais é que são as temperaturas de disparo. Por exemplo, Typical Application Temperature, como nós temos aqui, é a temperatura ambiente do local onde eu estou a colocar o detector. Portanto, normalmente nas temperaturas ambientes, na maior parte dos locais, são sempre 25 graus, ok? Portanto, logo aí eu vou selecionar o modo de temperatura A1. Mas para vocês dizem assim, ok, tudo bem, então A1 já percebemos que A, B e C são as diferentes temperaturas. B, 40 graus, C, 55 graus. Isto é temperatura ambiente, temperatura normal. Então, e o que é o R e o S? Muito fácil. O R, o R é o Rise of Rate. Rise of Rate quer dizer é a subida, o aumento de temperatura num curto espaço de tempo, ok? Portanto, eu posso não ter fumo, mas se eu tiver uma temperatura que rapidamente estava a 25 graus e no espaço de 30 segundos ou de um minuto aumentou para 54 graus, eu aí, ou aumentou para 54 graus, não, peço desculpa, aumentou de repente para 35 graus ou 40 graus num curto espaço de tempo, então o que é que acontece? O detector vai determinar que a temperatura subiu demasiado rápida. Portanto, é porque existe uma fonte de calor no local que, à partida, poderá ser uma provável causa de incêndio, uma fonte de calor que rapidamente subiu de temperatura. O que, neste caso, hum, o S é para resposta estática, portanto, em que eu aqui tenho a resposta estática de 54 e 65 graus. Ok? Portanto, o B vai fazer exatamente com a mesma incrementação e o C exatamente também em 80 e 84 graus. E depois ainda temos a temperatura fixa, ok? Temperatura fixa será, nomeadamente, em que nós definimos aquela temperatura e sempre que ultrapassar aquela temperatura, eu terei um alarme de incêndio. Em termos de tecnologias de comunicação de Joule, será sempre exatamente igual como nos seus equipamentos como nos seus equipamentos de gama e um alcance de comunicação por rádio até 1700 metros, exatamente como nos outros detectores. O sensor térmico também pode ter a opção de uma sirene, ok, incorporada. Os modos de sensor de calor são os mesmos, 95 decibéis a uma distância de 1 metro e 32 tons, tal e qual como o seu outro equipamento de fumo, também com a sirene integrada. Ok? Avisadores acústicos e visuais é um nome, é um outro nome para sirenes de incêndio. Portanto, em que essas sirenes podem ser só acústicas ou também ter um LED de visualização. Nessa parte não é recente, é algo que no mercado já está bem integrado e de uma utilização bastante fácil. Portanto, é um dispositivo que sem fios na mesma, ok? Não há aqui nada cabelado. Posso ter um sinal alto de 100 decibéis a uma distância de 1 metro, dependendo das definições, e podemos seguir um padrão temporal em conformidade com a norma 54, parte 3. Em termos de tecnologia rádio, é exatamente igual, não temos aqui grande diferença, portanto, é mesmo o alcance de sinal rádio, o mesmo tipo de comunicação bidirecional, notificações imediatas, tudo tal e qual como os restantes equipamentos desta linha. Depois temos a sirene acústica com o VAD,
portanto, que será a visualização, o VAD será esta componente visual de que existe um alarme de incêndio no local, nomeadamente para as pessoas com deficiência auditiva que não conseguem ouvir o som das sirenes, mas têm que perceber que no local existe uma emergência. Ok? Portanto, a sirene emite o mesmo volume como no equipamento anterior, 100 decibéis até uma distância de 1 metro, e depois temos a moldura LED do dispositivo que pisca num padrão temporal definido pela parte 23 da norma 54. Ok? Em termos de comunicação de Joomla, continuamos sempre da mesma forma, com as mesmas características, mesma comunicação bidirecional, controle remoto e configuração nas apps Ajax, notificações imediatas e por aí fora. E depois temos apenas uma sirene apenas visual, ou seja, não tem som, mas apenas pode fazer um alarme visual de incêndio, ok? E em conformidade com a norma N54, garante o reconhecimento em vários ambientes, incluindo áreas muito ruidosas. Portanto, não podemos esquecer que esta questão não é só para as pessoas com deficiências auditivas, mas também para locais de muito ruído. A indicação visual torna o alarme imperceptível para pessoas também com deficiências auditivas. Portanto, temos aqui onde não é possível ouvirmos o som do alarme de emergência, então aqui podemos ter essa sinalização visual. Ok? A botoneira. A botoneira é algo que a Ajax já tinha lançado antes da linha N54 que o Jorge está a perguntar, a nível das baterias, garante a nossa norma de 62 horas mais 30 minutos em alarme? Sim, já vamos ver, está bem? Já vos vou mostrar. Eu tenho aqui um slide acerca das baterias no qual nós podemos falar acerca disso, ok? O David também pergunta a dimensão do detector é compatível com as dimensões das varas de teste. Bem, como vocês perceberam, isto são detectores um bocadinho fora daquilo que nós estamos habituados a ver. São detectores quadrados, não são detectores redondos como nós estamos habituados a ver. Contudo, nós sabemos que já existe algumas marcas de varas no mercado que já lançaram um adaptador para os detectores da Ajax. Portanto, é uma questão de vocês verem, mas já há fabricantes de varas com esse acessório para retirar os detectores da Ajax. Está respondido também aqui à Dina, que também fez exatamente a mesma pergunta. A central recebe sinais de outras centrais. Bem, aqui tinha que ser um bocadinho mais específico. A central recebe sinais de outras centrais, pode receber um input, pode receber um contacto seco de outras centrais e através do módulo de inputs, pode receber um alarme cego de outras centrais a dizer que aquela central está em alarme, ok? Portanto, através do módulo pode ajudar, ok? Uh, ok, já vamos agora aqui continuar. Peço desculpa, eu já volto outra vez aqui às perguntas, mas eu já sei onde é que fiquei. Vamos só continuar aqui mais um bocadinho. A botoneira, como eu vos tinha dito, a botoneira é algo que a Ajax já tinha lançado previamente, inclusive até em várias cores, para situações de cortes de luz, cortes de gás, portanto, a integração para vários tipos de sistemas. Então, Manual Call Point portanto, é uma botoneira endereçável, sem fios, para a ativação manual do alarme de incêndio, com setais programáveis, versão de cor vermelha. Portanto, simplesmente garantir que as normas aplicadas a este equipamento estão garantidas, não é? Portanto, a parte 11 da norma 54 e a parte 25, que relativamente à comunicação rádio, que estará tudo compatível e conforme as normas em vigor. Aliás, até posso deixar aqui só uma nota adicional que nós a Botoneira, em termos de stock, já foi reposto. Eu sei que houve aí uma falha de abastecimento, mas foi aqui, teve a ver aqui também, nomeadamente com a capacidade do fabricante de entrega, mas efetivamente nós já recebemos agora uma quantidade muito grande, portanto, à partida, não só já, está, já
portanto, já cumprimos com as reservas e com as encomendas que haviam previamente, mas como agora já voltámos a ter stock novamente, ok? O módulo de controle, isto era o que eu estava a falar há bocadinho, quando alguém me estava aqui a perguntar relativamente a receber sinais de outras centrais. Portanto, este módulo de controle, ok, é um módulo de input e output. E então o que é que acontece? Ele tem duas entradas de alarme e duas saídas de relé isoladas galvanicamente, portanto, que podem suportar tanto corrente alterna como corrente contínua, ok? As duas entradas podem suportar entradas de zona, nomeadamente NC e NO, ou então EOL, 2 EOL e 3 EOL. Portanto, posso até receber um sinal de um equipamento de grau 3, por exemplo, ok? Portanto, eu com este módulo posso fazer variedíssimas coisas. Portanto, posso comandar painéis de controle de elevador, sistemas AVAC, portanto, eu posso dar indicações, nomeadamente aberturas de portas de emergência, iluminação de sistemas de alerta e outros equipamentos de segurança. Portanto, eu posso comandar vários equipamentos e posso receber sinais de outros. Ok? Ahm, Portanto, em termos de uma coisa muito importante, sendo este equipamento ahm, comandado por baterias próprias, portanto, ele próprio não requer uma fonte de alimentação externa, portanto, também não pode fornecer energia aos dispositivos conectados. Isto eu estava a falar relativamente, por exemplo, a ligar uma linha de detectores convencionais. Esses setores devem ser alimentados. Portanto, este módulo não permite conectar detectores convencionais porque eles próprios precisam de alimentação. Em termos de barreiras lineares, como já me estavam aqui a fazer a questão, ainda não estão totalmente ahm, ainda não estão totalmente, nós ainda estamos a fazer testes, ainda estamos a tentar ver uma configuração com o fabricante, nomeadamente a fonte de alimentação é aqui apenas o busilis, ou seja, nós conseguimos receber o sinal, só ainda não conseguimos é reiniciar o relé de forma a fazer o reset à barreira, de forma a que ela reponha novamente o alarme. Mas isto nós vamos ter novidades acerca disto muito brevemente, ok? Portanto, para já, barreiras lineares é um NIM, é um sim e um não, mas estamos a trabalhar nisso para vos dar a solução mais correta possível para este tipo de situação. Agora, nomeadamente em termos de baterias. As baterias, como nós sabemos, dois modelos, 24 ou 72 horas, ok? Portanto, as baterias recarregáveis permitem ter os dois tipos de cenário conforme a instalação, garantem 24 ou 72 horas. Claro que, na maior parte dos casos, o que nós iremos utilizar será sempre de 72 horas, até porque acho que a diferença de custo de uma para a outra até não é nada de outro mundo, acho que a diferença é realmente muito pequena e, portanto, justificará sempre a de 72 horas. Já agora, só esclarecer aqui uma coisa, estavam a perguntar sinalizadores para as portas. Nomeadamente, como os detectores são endereçáveis, os sinalizadores acabam por ser aqui redundantes, ou seja, acabam por não podem fazer sentido ou não. Contudo, não são obrigatórios, sendo um sistema endereçável. Quando estamos a falar de sistemas convencionais, sim. Porquê? Porque nós, naquela zona, podemos ter até 32 detectores e podem estar espalhados em várias áreas, o que vai sempre ser necessário uma indicação visual de qual o detector que está em disparo. Nomeadamente em sistemas endereçáveis, não existe essa exigência, neste caso, dos sinalizadores, ok? Ora bem, aqui tem aqui uma questão. É possível ativar a sirene de um detector em que foi acionado por um detector que não tem sirene? Sim, claro, a sirene não vai ser só a do detector que vai disparar, irá ser de todo o grupo de sirenes irá tocar em simultâneo. Uma das atualizações que estará para vir em breve é a possibilidade de criar grupos de sirenes de forma a que eu consiga separar e se eu quiser só toco um determinado grupo de sirenes, ok? Mas isto sim, é possível, sim, portanto vai sempre tocar todas as sirenes em simultâneo. A questão que eu tenho aqui, portanto, relativamente
estes dispositivos ocupam espaço nos 200 dispositivos. Sim, ocupam, ok? Podem ocupar, ok? Portanto, vai ocupar sempre o endereço do próprio módulo. Deixa eu ver aqui, EN54 permite 24 horas. Sim, há um caso em que permite. Há uma situação em que permite 24 horas. Tem a ver com o facto da assistência, ou se tem alguém no local, uh, na maior parte do tempo. Portanto, tem a ver com se é acessível ou se o equipamento está acessível à manutenção ou assistência técnica sempre, ok? Se não tiver longos períodos sem ninguém. Por exemplo, um equipamento que está num local que funciona de segunda à sexta, sábados e domingos não está lá ninguém, ou pelo menos existe a possibilidade de haver um feriado ou uma sexta-feira e eu tenho 3 dias em que não está lá ninguém. Logo aí eu tenho que colocar uma bateria de 62 horas caso, porque se houver um problema, eu não tenho ninguém no local durante esses 3 dias. Mas se eu, por exemplo, tiver alguém 24 horas, por exemplo, a central de segurança, tem alguém 24 horas, sempre ao pé da central, e se a manutenção ou assistência técnica do equipamento poderá ser feito num SLA inferior a 24 horas, eu poderei ter uma bateria de 24 horas, ok? Eu penso que detalhadamente será mais ou menos dentro disto, não devo estar muito longe disto, ok? A questão que me estão aqui a colocar é possível identificar o detector em específico que está em disparo ou em avaria. Sim, claro, a informação é detalhada no ecrã da central e na app também, ok? Portanto, isso é sempre, é sempre, é sempre muito fácil de identificar. Portanto, relativamente às baterias, penso que já estamos aqui mais ou menos esclarecidos relativamente a esta parte. Estamos quase a finalizar, depois, entretanto, eu vou aqui um bocadinho depois para a parte prática. A Gland Box. A Gland Box é uma caixa que, portanto, é uma caixa de derivações ao fio ao cabo para a central. Isto porquê? Porque a central, como vocês sabem, na parte de trás tem dois relés de saída, portanto, um de avaria e outro de intrusão. Também tem a conexão direta aos 220, portanto, há sempre ali alguns fios e às vezes não é possível nós colocarmos isto numa parede lisa, em que eu tenho várias cabelagens e eu necessito de tapar aquilo tudo e organizar de maneira que exteriormente eu tenha um aspecto bastante mais limpo e portanto basicamente o que faz esta glove box é apenas um acessório de cabelagem em que eu tenho variedíssimos furos já preparados, portanto vocês repararem, eu tenho aqui já tudo preparado à volta dela para uma instalação de superfície onde eu posso ligar bucins, instalar bucins para ligar diretamente cabelagens, ok? Claro que não vamos ter muita cabelagem a conectar, portanto, nomeadamente será ligação a módulos a dar ordens de relé, das saídas de relé, é a alimentação, é o cabo de rede, pouco mais. Portanto, serão poucos os cabos a conectar aqui. Mas, qualquer das formas, é sempre bom termos um acessório que nos permite arrumar os equipamentos e organizá-los da melhor forma possível, ok? Claro que ela também terá um tamper adicional. Ok? Portanto, é uma parte perfurada para o botão tamper da CDI para detectar a retirada do dispositivo da superfície. Ok? Portanto, continuamos sempre a ter a proteção de tamper do próprio equipamento. Ok? E neste momento eu já terminei. Então o que é que eu vou fazer? Vamos fazer aqui um pequeníssimo intervalo, 5 minutinhos, ok? Eu volto já. E com a parte prática, vamos fazer aqui só algumas demonstrações, vamos ver a programação do equipamento, vamos ver quais são os campos e o que é possível fazer, tanto no desktop como na aplicação, ok? Eu penso que não será mais do que 10 minutinhos no máximo, será o suficiente e eu voltarei já de seguida. Até já. Ora bem, meus senhores, então estamos de volta. Portanto, penso que já toda a gente já foi fazer um xixizinho, já toda a gente voltou. Deixem-me só ver. Ok, muito bem. Então, só confirmando que todos vocês estão a ver. Deixem-me só ver. Ok. Toda a gente está a ver aqui o ecrã. Muito bem. Ok, então vamos começar aqui então pelo Pro Desktop, ok? E depois passamos aqui para a parte do Hub, para a parte da aplicação, digo. Primeiro de tudo,
para vocês perceberem aqui também um pouco aqui o conceito, não é? Hum, vale a pena sempre aqui bater aqui um bocadinho aqui nesta parte que a Ajax acabou com o convencional, portanto é disruptiva neste sentido em que já não há mais o convencional, portanto a Ajax revolucionou tudo isto, portanto todos os equipamentos são endereçáveis, todos os equipamentos são digitais, portanto já não estamos a falar num detector de incêndio comum, estamos a falar num detector de incêndio inteligente, endereçável, programável, com todas as tecnologias que nós estamos habituados a ver na intrusão, porque a intrusão teve um pulo muito grande com a Ajax, portanto a Ajax revolucionou o mercado e toda a ideologia que nós tínhamos num sistema comum de intrusão e implementou num sistema de detecção de incêndio portanto tudo isto vai ser evoluído no futuro, portanto estamos a ver uma primeira, estamos a ter aqui uma preview do que é que vamos ter no futuro. Portanto, para já temos isto. A Ajax, nos seus futuros eventos e não estou a dizer agora neste evento, mas eventualmente, porque este equipamento, isto foi lançado agora, praticamente, portanto, tem muito pouco tempo em que isto foi lançado, portanto, estamos a começar a ter agora os equipamentos para entrega, e a principal razão de nós termos também ter desaparecido tanto stock também, tem a ver também com o baixo preço. Portanto, estamos a falar em detectores via rádio a um custo bastante baixo, mais baixo do que aquilo que nós estamos habituados a ver em outras soluções no mercado. E, portanto, a Ajax revolucionou completamente o mercado relativamente a isto. Portanto, e tudo aquilo que nós vamos ver aqui são coisas que já nos são familiares. Portanto, para quem já trabalha com a Ajax, não vai ver muita coisa diferente, simplesmente vai ver uma tecnologia ou uma detecção diferente. Então, começando por aqui, portanto, eu estou na conta de empresa, ok? E faz todo o sentido utilizar conta de empresa. E eu poderia ter aqui várias salas, ok? Poderia ter aqui várias áreas, mas como temos o equipamento em exposição, não criámos. Mas efetivamente não criámos, mas podemos adicionar, portanto, posso chegar aqui e adicionar uma sala, por exemplo, armazém 2, por exemplo, ok? E colocar uma imagem, adicionar uma foto desse mesmo armazém. E posso adicionar dispositivos aqui dentro desta mesma sala ou pegar num dos dispositivos, por exemplo, ok? Deixem-me só entrar aqui na configuração dele, por exemplo, neste detector, e dizer que ele está na sala de armazém 2. Localização não está especificado, mas eu posso escrever. E é um detector que está, por exemplo, na porta de emergência. Porta de emergência. Ok? E guardar. E eu já sei que este detector está localizado junto à porta de emergência no armazém 2 e está na zona 1 da central, ok? Qual é o modo de funcionamento dele? Neste momento eu tenho aqui como A1, mas posso pôr A1S, posso pôr A1R, ok? E depois tenho aqui a temperatura fixa, em que eu posso simplesmente colocar qual é a temperatura que eu quero que ele dispare, ok? Portanto, ele diz-me aqui que não está em conformidade com os requisitos da norma N54-5, porque ele não tem aqui, não tem a localização ou não está em conformidade com o local ou com a temperatura, ok? Portanto, mas isto será uma coisa que depois nós podemos abranger num próximo curso um bocadinho mais detalhado, ok? Nomeadamente o mesmo detector, mas com sirene, perdão, mas com sirene. Tenho exatamente a mesma configuração que tinha há pouco, simplesmente o que é que eu tenho a mais? Tenho a mais o volume da sirene. Posso pôr baixo, alto ou muito alto, ok? Neste caso nós temos aqui configurado com muito alto, ok? E posso também desativar o dispositivo, ok? Posso desativar o dispositivo, mas não te dá sinais, ou seja, posso eliminar a detecção de alta temperatura, por exemplo, mas ele continua a tocar em caso de alarme de qualquer um dos outros detectores. Ou então, simplesmente, eu não quero que ele dê alarme, só quero que ele faça uma detecção de alta temperatura, mas que não me toque a sirene.
Portanto, eu tenho esta funcionalidade que eu posso gerir da melhor forma que eu entender, ok? No detector de fumo, por exemplo, que está aqui embaixo, exatamente, não tenho aqui grandes configurações, posso simplesmente gerir em que espaço é que ele está e qual é que é a localização dele. E a desativação do sistema, eu se quiser posso apenas desativar a detecção de fumo de maneira a que ele não me incomode durante algum tempo. Ok? Então, nos detectores já vimos o que é possível fazer em termos de configuração, mas ainda não vemos aqui a central. Ok? Já vamos ver, já agora vamos ver aqui também já a sirene. A sirene, o que é que nós poderemos gerir aqui? Podemos gerir o volume dela, ok? Podemos criar um teste de aviso de alarme, ok? Em que eu posso garantir qual é que é, ou seja, só para perceber se a sirene está a tocar da forma que eu quero e se o som está a ser propagado para as áreas que eu necessito, ok? O que é que temos mais aqui? A botoneira também, em termos de configuração, é muito simples, ok? Portanto, eu posso, pura e simplesmente, dizer qual é o modo de operação dela, mas isto já era de trás, já era a configuração que era permitida antes de ser integrada com a central de incêndio. Portanto, aqui eu posso tanto dizer a ela que funciona para alarme de incêndio como para evacuação, ok? Ou então, se eu quiser, pode ser um alarme auxiliar, pode ser um alerta de avaria, pode ser um botão de pânico, pode ser um alarme de fuga de gás. Portanto, todas estas configurações eu posso definir e até mesmo posso criar uma ação personalizada, ok? E aqui, na ação personalizada, eu posso dizer que associona definições, como abrir portas e acender luzes, mas estes alertas não são enviados para a CRA, por exemplo, ok? Ahm, Neste caso, vamos deixar como alarme de incêndio. Se eu quiser, apenas pode ser um alarme local. Portanto, se eu ativar o alarme de incêndio dispositivo, não aciona o sinal de alarme para a CRA. Portanto, se eu quiser que um determinado, quando se carrega nesta botoneira, esta condição de alarme não vá para a CRA, porque não vale a pena, por alguma razão. Eu posso simplesmente optar por não enviar para a CRA, ok? E posso, por isso, simplesmente também desativar esta botoneira de maneira que não provoque alarmes. Ok? Então, voltando aqui agora um bocadinho à central. A central, eu tenho aqui as várias comunicações, neste caso ela não tem nenhum cartão inserido, ela está online, carga da bateria, tampa fechada, portanto tenho aqui variadíssimas informações. Ok? O que é que eu posso ver na configuração dela? Bem, muita coisa. Primeiro que tudo, eu posso dizer em que local é que a própria central está, ok? O painel de controlo, eu aqui vou configurar logo a linguagem diretamente dele, se bem que quando vocês arrancam com a central a primeira vez, eu penso que também podem no definir. Definições do sistema de incêndio, o que é que eu quero em termos de som de alarme da central de incêndio, neste caso das sirenes. Portanto, eu tenho aqui variadíssimas configurações, os tais 32 tons que nós podemos atribuir às sirenes são configurados aqui. Ela, por defeito, traz sempre este o 22 ativo, ok? E também posso habilitar se eu quero que, em caso de novo alarme, eu quero que seja ativado novamente, ok? Portanto, os alarmes sonoros são ativados automaticamente para que os residentes sejam notificados atempadamente sobre o perigo. Portanto, o alarme é reiniciado quando o incêndio se propaga para novas zonas. Portanto, se eu tiver novo alarme de outros detectores, eu quero que ele habilite novamente. Se eu tiver silenciado, eu quero que ele reabilite novamente as sirenes para avisar as pessoas sobre os novos perigos, ok? Comunicação Ethernet é o habitual, portanto, nós já sabemos como é que isto funciona, portanto, é exatamente igual como nos hubs. A parte de rede móvel, exatamente igual, portanto, ok? Portanto, eu posso aqui preencher, e uma coisa muito que vale a pena sempre mencionar, que às vezes pode às vezes ficar um bocadinho esquecido, mas todas as centrais da Visiotech vêm já pré-configuradas com o APN da Warda. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se vocês
a comprarem uma central e forem para um local que não tem ligação à internet, basta colocarem um cartão Guarda, automaticamente a central fica online, ok? Não precisam de fazer muitas das vezes aquilo que habitualmente costumam fazer, que é agarrar nas centrais, ligar a uma rede por cabo, adicionar a central à app, à cloud, depois meter um cartão, programar o cartão e depois ir desligar da rede e ir para o local de instalação. Não. Todos os painéis adquiridos à Visiotech já vêm preparados com esta APN, em que basta só colocarem o cartão e automaticamente a central fica logo online, ok? Então, o que é que nós temos mais então aqui? Pois temos a comunicação via Wi-Fi. Comunicação via Wi-Fi que normalmente é bastante simples e é sempre bom deixar também configurado para uma questão de backup. Códigos de acesso, aqui é que vocês vão configurar o vosso utilizador. Portanto, a central, por defeito, não traz nenhum código e sempre que nós queiramos mexer na central, portanto, no aspecto de silenciar alarmes, fazer reset, não conseguimos fazer nada sem criar este mesmo código. E eu, ao criar o código, vou dizer qual é que é o nível de gestão de segurança. Tem acesso total, não tem acesso, o que é que eu quero? Quero gestão a nível de acesso, nível 2 ou sem acesso. Portanto, o nível 2 é o que me permite iniciar a evacuação, reiniciar, silenciar o alarme ou definir testes e desativação. Ok? E posso simplesmente desativar ou eliminar o código, ou então, pura e simplesmente, criar um novo código por cima sem sequer saber qual é que lá está. Portanto, e tal, esqueci-me do código. Muito bem, então vamos criar um novo código. Então chego aqui, simplesmente basta só criar, nem é preciso sabermos, basta só criar um novo código por cima. Restrições de comprimentos de códigos, portanto é algo que a Ajax já introduziu há algum tempo nos seus painéis e aqui não seria diferente. Posso colocar um código flexível de 4 a 6 ou então só de 4, só de 5 ou só de 6 símbolos. Ok? Teste da zona de detecção, aqui, neste caso, como nós temos um fotodetector adicionado, servirá apenas para fazer o teste à detecção do fotodetector, isto derivado à componente de intrusão presente nesta central. O Jeweler também, onde eu posso configurar os timings entre a central e o próprio detector. Portanto, resta-se também dizer-vos que quanto maior este ping entre a central e o detector, mais economia teremos da bateria, mas também mais tempo demorará a central a dizer que eu tenho um detector offline por alguma razão. Okay? Depois, em termos de serviço, eu posso fazer aqui a atualização de firmware, se bem que ela é automática, tal e qual como nos outros hubs, mas eu posso forçar eventualmente se eu tenho um firmware novo ou não para o equipamento. Muitas das vezes também aqui eu vou ter a informação, quando eu ligo uma central pela primeira vez, eu posso ter a indicação de que ela normalmente é a primeira coisa que ela faz é ir à procura se tem uma atualização de firmware para fazer e fará-o automaticamente, mas se eu clicar aqui, ela poderá me dar aqui informação de que está a fazer o download do fecheiro que vai permitir fazer a atualização do equipamento, ok? Portanto, não só serve para pesquisar, mas também para perceber se ela já está a fazer a atualização ou não. O guia do utilizador, portanto, é algo que também nós poderemos. Deixem-me só ver aqui uma coisa, desculpem lá. Deixem-me só ver. Pronto. O guia do utilizador também está disponível. Infelizmente ainda não está em português, ok? Portanto, vocês ao clicarem aqui vai-vos abrir uma página que está-me aqui a dar no outro ecrã, mas eu posso passar para aqui só para vocês verem. Portanto, vai-me dar aqui o manual, o user manual, que neste momento. Está aqui em português. Está aqui, está aqui, está aqui. Pronto, muito importante, como nós sabemos. Eu é que não estava a ver aqui do meu lado, desculpe lá, porque no outro ecrã estava mais pequenino, mas está aqui. E atualizado no dia 11 de novembro de 2025, foi atualizado a semana passada, ok? Portanto, tem aqui praticamente o manual completo, todo em português, ok? O que é bastante interessante. Transferir definições para outro hub, também, tal e qual como nós já vimos anteriormente.
definições do espaço onde eu tenho o equipamento, portanto, imagem e nome, os utilizadores para usar a app, grupos ou partições, como vocês quiserem chamar, fuso horário do equipamento, ok? Também muito importante. As empresas de segurança, os instaladores. Portanto, eu tenho aqui variedíssimas, portanto, vocês estão a ver aqui, eu tenho aqui já várias empresas, pessoal que andou aqui a testar, e até mesmo colegas nossos, para poderem demonstrar, porque esta é a central de demonstração que nós temos aqui, ok? Portanto, em termos de configuração, o que é que nós temos mais? Depois temos aqui também o módulo de entradas e saídas, ok? No qual eu posso, pura e simplesmente, eu posso aqui agora, desculpem lá, não era aqui que eu queria, que eu enganei-me, isto o rato às vezes fica aqui um bocadinho lento, não sei porquê. Portanto, aqui na configuração eu posso dar nomes nas entradas e neste caso só tenho aqui as entradas, ok? Mas eu, perdão, tenho aqui só as saídas, relé 1 e relé 2. Modo de segurança contra falhas está ligado ou desligado. Portanto, isto serve para, se o módulo estiver offline, descarregado ou com problemas de hardware, os dispositivos permanecem ativados até que a falha seja resolvida. Ou seja, se ele tiver a saída ativa, se tiver alguma outra avaria ou algo que impossibilita a comunicação entre o módulo e a central, ele vai permanecer com aquele relé atracado até que a avaria seja resolvida. Ok? E agora, nomeadamente, como, e aqui depois o estado do contacto eu posso configurar como normalmente aberto ou normalmente fechado. O que é que falta aqui? Falta as entradas. As entradas, de que forma é que elas são adicionadas? Eu posso simplesmente adicionar, não é aqui, desculpem lá, não é aqui, mas sim na app. Eu vou-vos mostrar, porque eu também estou a usar uma versão beta aqui hum, de utilizar uma versão beta aqui do Desktop Pro, então há aqui uma coisita ou outra que não funciona. Ora bem, EN54, deixem-me lá passar para aí, ok? Vocês conseguem ver? EN54, ok? Eu agora venho aqui a dispositivos, conseguimos ver aqui tal e qual os mesmos dispositivos que eu tenho aqui, ok? Vamos só puxar aqui um bocadinho para o lado. Portanto, são exatamente os mesmos dispositivos, ok? E agora, se vocês repararem, aqui no módulo, vocês estão a ver, está ali dispositivos de 2 de 2. Estas são as entradas, ok? Que aqui aparecem de uma forma separada. Então, eu aqui consigo então configurar estas mesmas zonas e dizer quais são o método de funcionamento deles. Portanto, sem entrada, sem EOL, qual é o tipo de alarme que eu quero? É um alarme de incêndio ou então posso dizer que é personalizado, que é uma falha do dispositivo, é uma falha de tampa, evacuação, personalizado, os eventos, por exemplo, podem não ser enviados para a CRA, alarme auxiliar, botão de pânico, alarme de gás, por aí fora. Portanto, eu tenho aqui variedíssimos tipos de configurações e eu posso dizer se é normalmente ou normalmente fechado. Da mesma forma como eu também depois posso definir qual é que é o tipo de resistência na entrada. E o tipo de segundo, por exemplo, se o impulso de segundo se pode ser mais sensível ou menos sensível, dependendo da sensibilidade em milissegundos que nós poderemos ter aqui. Ok? Então, que mais coisas nós poderemos ter aqui? Portanto, relativamente ao fotodetector, poderemos também adicioná-lo tal qual como nós vimos, em que eu posso, a configuração dele é exatamente igual como seria num hub, mas com a particularidade de que eu posso adicionar estes cenários que nos ajudarão a fazer a validação do incêndio. Ok? Basicamente, pouco mais também há aqui para dizer. Posso-vos mostrar só outra coisa muito rapidamente, e aqui é a parte mais importante, que é, da mesma forma como nós temos o ecrã da central
portanto, no próprio ecrã, aquele ecrã de touchscreen onde podemos comandar a central, eu se arrastar aqui para baixo, também tenho aqui, portanto, o comando da central. Portanto, eu posso iniciar evacuação, eu posso fazer reset à central, posso silenciar alarme, posso anular atraso e posso ter aqui, neste ecrã aqui de cima, o que é que se passa com o próprio equipamento. Posso perfeitamente iniciar uma evacuação e também posso ir aqui a alguma programação rápida, nomeadamente da central. Ok? Posso ir aqui a informações do objeto, posso ir aqui a utilizadores, neste caso que sou eu, grupos, nós já sabemos o que é que temos, modelos de definições, neste caso com o speakerphone. Esperem lá, que este saiu daqui, vou passar outra vez para aqui. Portanto, também pode ser adicionado o speakerphone, ok? Em que eu posso programar, pá, o gajo sai daqui, em que eu posso fazer, portanto, a integração e falar para o local, por exemplo, da CRA, e falar com a pessoa que está no local e validar se efetivamente é uma situação de incêndio, se há necessidade de algum tipo de assistência. Portanto, para as CRAs é realmente muito importante. Entretanto, em termos de depois, deixa-me só ver se ele saiu, exatamente. E aqui nas notificações, então eu tenho aqui toda a informação, teste alarme, utilizador iniciou o teste de aviso alarme smoke, reinício do sistema com o código Nelson, evacuação iniciada pelo utilizador, código Nelson, o código que eu programei para poder funcionar diretamente no sistema, temperatura acima do valor limite, temperatura acima do valor limite, estão a ver todas aquilo que nós fizemos, todos os testes que nós fizemos. E se tivermos um sistema de videovigilância, eu poderia simplesmente pressionar em qualquer um destes eventos e até ver uma das câmaras que estão associadas ao equipamento. Ok? Ora bem, então basicamente não temos aqui muito mais para já. Queria só aqui responder aqui rapidamente, só aqui às restantes perguntas, porque vocês têm aqui algumas perguntas interessantes. Eu não percebo aqui uma pergunta que me estão aqui a dizer. As só serão via rádio. Não percebo o que é que é do Manuel. O Manuel está-me aqui a perguntar. As só serão via rádio. Não sei o que é. Manuel, veja lá se me consegue explicar melhor o que é isto. Miguel também está-me aqui a perguntar se faz registro. Eu não estou a entender qual é que é, o que é que me pergunta aqui, se faz, o que é que faz registro. Deixe-me lá, se fazem os repetidores só serão via rádio. Sim, sim, serão via rádio, mas também poderão conectar à rede para comunicação com a central. Mas o repetidor, estamos a falar repetidores de sinal via rádio, ok? Não tem a ver com o repetidor que nós conhecemos na central de incêndio, está bem? Que o João pergunta-me o que é que significa armado, desarmado em N54. O armado, desarmado em N54 é simplesmente apenas e só da componente de intrusão. Porque na central, se vocês repararem, na própria central em si, desculpem lá, isto saltou daqui, isto é só para a parte de intrusão, porque se eu arrastar para cima eu tenho a parte de incêndio, ok? Portanto, eu aqui é que tenho a informação da detecção de incêndio, onde eu faço reposição, portanto, esta parte está sempre ativa, o incêndio está sempre ativo 24 sobre 24. O armado e desarmado é se eu tiver detectores de intrusão ou qualquer componente de intrusão que eu tenha no sistema passa a ficar armado automaticamente. Ora, deixem-me lá ver aqui, o que é que nós temos aqui mais? Os RECs só serão via rádio, exatamente. Sensor de pessoas para o exterior. Sim, já existe. Temos toda a detecção de exterior pode ser utilizada aqui também. Portanto, os detectores de exteriores podem ser utilizados, mas como intrusão, não de incêndio. Okay? Relatórios técnicos de manutenção e instalação. Sim, através do próprio Desktop Pro. Por exemplo, João, já agora até posso mostrar. Ok, David, já vi. Muito bem, já vou ver. Ora bem, eu posso ir aqui, por simplesmente, relatório de manutenção. Posso criar este relatório à data de hoje. Eu vou escolher aqui N54. Posso programá-lo.
ok? Posso programar um relatório e ele enviar-me todas as semanas um relatório do equipamento, ou todos os meses, ou todos os dias, como eu quiser. Criar relatório, vou criar o relatório, já está criado, e agora venho aqui ao arquivo, tenho aqui o relatório da N54, vou fazer download dele, vou aqui para as transferências, selecionar, muito bem, já fez, e agora venho aqui, e transferências, tenho aqui já o relatório, que é o relatório habitual. Atenção, isto através da conta de empresa, ok? Não é, não, o Desktop Pro normal não o faz. Só o desktop com conta de empresa, que é isto, ok? Portanto, aqui, se eu for aqui, isto é a conta Pro normal, não faz relatórios de manutenção, não faz nada destas funcionalidades que eu vos estou a mostrar agora, ok? É sempre aqui na parte na parte da conta de empresa, ok? Portanto, eu agora venho aqui, vou aqui e tenho aqui o relatório. E o relatório o que é que me diz? Portanto, diz-me o número de série, está tudo ok em termos da bateria, Joule, Windows, LED. A LED é a tampa de todos os equipamentos estão fechadas. O que é que ele me diz mais? Diz-me qual é o sinal rádio, diz-me qual é o sinal em termos de bateria, se está tudo ok. Portanto, a botoneira e dá-me os últimos 50 eventos do equipamento. Ok? João, não sei se era isto que estava a pensar, mas isto é um relatório do equipamento com validação de todos os equipamentos em funcionamento. Ok? O Almir está aqui. Almir já tem, a central já tem Wings. Tanto que, se nós repararmos, só aqui em resposta aqui ao Almir, se nós repararmos, eu tenho aqui um fotodetetor e se vocês repararem, olha ali, força do sinal Wings. Portanto, a central já tem Wings. Ok? Estes comunicam por Joule. Este também é por Joule. Este também é por Joule. E este também por Joule. Ok? Uh, Almir, respondendo aqui à questão da linha superior, a central é compatível com todos os dispositivos de intrusão. A linha superior só é limitada se o instalador tem certificação da linha superior ou não. Portanto, todos os painéis são compatíveis. Isso não é problema nenhum. O problema é se você está autorizado a mexer com a linha superior, ok? Se você é um técnico autorizado pela própria Ajax. Miguel faz, eu mostrei há pouco, eu posso mostrar novamente. Se eu for aqui, o Miguel pergunta se faz registro dos utilizadores na central ou utilizar o código de acesso. Faz, sim, senhora. Portanto, se eu vier aqui, neste caso, vou aqui a log, só para vocês verem. Eu tenho aqui vários logs, ok, de configuração que eu andei a mexer, mas, por exemplo, aqui embaixo, olhem aqui, reinício do sistema por utilizador com código Nelson, ok? Porque eu criei um código com este nome, ok? Portanto, eu consigo, é sempre identificado. Duarte, sim, no que concerne à intrusão, é semelhante, se não idêntico, a uma central, a um Hub 2, por exemplo. Okay? A filosofia aqui é sempre igual. Pode haver um pormenorzinho ou outro diferente, mas não deixa de ser, a parte de intrusão é exatamente igual a de um Hub 2. A central N54 pode substituir um Hub 1 ou um Hub 2 numa instalação, claramente, porque a central N54 absorve todos os detectores de intrusão que lá estão. Portanto, podem perfeitamente fazer uma transferência de um equipamento para o outro, porque efetivamente a N54 irá recolher todos esses detectores. Conseguimos programar uma matriz de comandos, sim. Conseguimos programar cenários de atuação em caso de alarme de incêndio. Normalmente, quando nós falamos de matriz de comandos, não quer dizer que execute tudo ao mesmo tempo, normalmente tem que ser sempre por temporização. Eu sei que vai haver uma atualização que vai nos dar aí mais opções,
sei que para já ainda não está, mas vai estar implementado e será a próxima grande atualização que estará já para breve. Eu penso que já está em produção, mas efetivamente vocês vão ter isso muito brevemente e poderá fazer essa questão da matriz, está bem? Ahm, Permite equipamentos da linha superior. Não, Luís, não temos nenhum base de dados fibra, ok? Portanto, não se pode conectar equipamentos fibra, porque os equipamentos fibra são conectados por cabo, não são via rádio. Então, não podemos conectar a esta central porque ela não tem um base para isto. O David tinha-me feito aqui uma questão, peço desculpa, David, deixa-me só voltar aqui atrás. O David perguntou-me. Desculpem lá, entrou uma série de perguntas ao mesmo tempo. Deixa-me lá ver aqui. David. Pronto, ok, David, eu já entendi o que é que me estava a querer dizer. Pronto. A central não entra em modo de teste. Os relatórios que ela faz são os relatórios tal e qual como eu lhe mostrei. Ok? Não faz isso que me está a perguntar. Está bem? Porque é como lhe estou a dizer, e foi aquilo que eu disse há pouco no início desta segunda parte. A Ajax vem para quebrar todo o tipo de convencionalismos, ok? Portanto, tudo aquilo que nós estávamos habituados a ver nos sistemas, eu quando digo convencionais, não estou a falar nos sistemas convencionais, estou a falar no convencional em todo o sistema de detecção de incêndio. Um, Isto foi tudo modificado, está a ser tudo alterado e a pouco e pouco novos guidelines vão sendo aplicados, novas maneiras de fazer as coisas como eram feitas antigamente vão sendo aplicados, sempre tudo dentro das normas, como é normal, e claramente vai deixar de ser como era antigamente, neste equipamento, ok? Portanto, eu aqui não lhe consigo. Eu sei que o David está a querer, está a questionar-me, efetivamente, relativamente à questão dos relatórios, que habitualmente eram feitos dessa forma. Aqui, neste caso, não. O relatório é feito igual, seja por uma central UP2, seja por uma central de incêndio. Vai ser sempre o mesmo relatório. As câmaras CCTV compatíveis e mais integráveis com esta central. Fernando, todas. Qualquer uma das câmaras da Ajax é compatível, qualquer câmara que tenha ONVIF é compatível, qualquer câmara com uma string RTSP também é compatível. O Paulo também faz aqui uma questão, a parte de incêndio pode estar integrada na central de intrusão? Não, na central de intrusão não. Veja, Paulo, tente-me lá fazer a pergunta aqui de outra maneira, está bem? Ver se eu consigo entendê-lo. É que a central de incêndio e a central de intrusão são a mesma. Ou melhor, a central de incêndio, ela prioritariamente é uma central de incêndio, mas pode ser usada também como central de intrusão para equipamentos de intrusão. Exatamente, Paulo. Ou seja, neste caso é a central de incêndio que aceita a parte de intrusão, por isso é que é possível. Exatamente, é isso mesmo. Ok, João, está-me a fazer aqui uma questão até bastante pertinente. Os relés de intrusão podem ser usados pela parte N54, exemplo do desbloqueio de portas. Sim e não. Ou seja, sim, podem ser usados, na realidade, mas não é muito conveniente porque eu não tenho um equipamento com norma N54 a fazer-me um desbloqueio de porta quando supostamente deveria ser um relé da própria central que está regulamentado com a N54 para poder fazer essa ação. Mas efetivamente pode-o ser feito porque a central tem a certificação também de grau 2, então por isso pode-o fazer. O Luís pergunta se deixará de ser necessário testes anuais com fumo sintético. Note, não é o equipamento, não é o fabricante que determina isso. Isso já é a legislação de forma preventiva que vai dizer de quanto em quanto tempo é que vocês têm que fazer a verificação e manutenção da central. Portanto, isso é um requerimento ou um requisito, portanto, de lei. Terão que continuar, penso eu, a fazer essa mesma manutenção, mínimo uma vez ao ano, não é? Mas claramente, conforme o risco, conforme o grau de risco do equipamento, poderá ser feito a cada trimestre ou até menos.
Podemos usar um all switch para resetar a fonte de alimentação dos lineares e assim trabalhar em conjunto com o módulo I/O. Sim, Rafael, claro que sim, isso não há dúvida nenhuma, podem-no fazer, ok? Portanto, a questão disto tudo é não haver limites para a quantidade de coisas que nós podemos fazer aqui. Portanto, nós podemos pegar na componente de intrusão e utilizar os automatismos desses equipamentos para criar cenários para nos auxiliar no incêndio. E com isto, nós na nossa cabeça poderemos criar cenários que muitas das vezes nem sequer são permitidos em qualquer outra central de incêndio. Exatamente, Paulo. Pronto, voltando aqui à questão do Paulo. Normalmente na intrusão não é aceite a parte de incêndio, mas o contrário é possível. Exatamente. Portanto, por isso é que a central se chama N54, porque é para não haver dúvidas. É uma central de intrusão, é um fire hub, é uma central de incêndio. Um, Contudo, tem componentes de central de intrusão e aceita componentes de intrusão, mas primariamente é uma central de incêndio. Ao usar a N54 para intrusão, posso utilizar teclados? Sim, mas para usar, mas isso é para somente para intrusão. Ou seja, você não vai fazer gestão do incêndio com o teclado. Sim, pode. Ou seja, eu posso desarmar diretamente na N54 código tag. Sim, pode. Por isso é que ela tem lá. Não, peço desculpa. Na N54 central. Não, eu estava a seguir o raciocínio dos teclados, ó João, desculpe lá. Pode desarmar diretamente na Net54 código TEC. Não. Na central, deixem-me só lá voltar aqui atrás, desculpem lá. Este tag que ela tem aqui na central, vamos lá voltar só aqui atrás muito rapidamente. Está aqui. Aqui dá para ver. Nós temos aqui este símbolo aqui para encostar as tags e os cartões. Isto serve para autenticar o utilizador, ok? Em vez de eu marcar um código, eu posso autenticar o utilizador que vai operar a própria central, ok? Portanto, se não quiserem usar um código porque pode ser visto por alguém, pode utilizar uma tag e desta forma mais segura eu estou a autenticar que realmente é aquela pessoa responsável que está a mexer com o equipamento. Não, Duarte. Mas posso conectar uma Hub 2 já instalada com N54? Não. Ou seja, eu dentro de um espaço, se eu já tiver um hub, eu não consigo adicionar a N54, ok? Porque só posso ter um hub por espaço. Portanto, o que eu posso fazer é, eu posso fazer uma transferência de sinal, ou seja, eu posso transferir os dados, eu posso ir a um outro painel, por exemplo, eu vou aqui ao do expositor, eu venho aqui ao nosso dispositor, venho aqui ao equipamento e eu posso pura e simplesmente transferir os dados deste equipamento, ok? Eu venho aqui, onde é que tu estás? Não é isto, cenários e programação. Onde é que está? Está aqui. Transferir para o novo hub. Claro que eu fazendo isto no telemóvel, aparece uma câmara para eu ler o código QR. Leio o código QR da N54 e ele começa a migrar as coisas de um lado para o outro. Portanto, mantenho a intrusão, contudo, ganho a componente de detecção de incêndio. Estou aqui a perguntar se é possível usar uma segunda central como repetidor. Não, David, para já não. Para já não. Para já o fabricante pensa que, aliás, o design disto tudo está feito para pequenos e médios projetos, ok? Pequenos e médios projetos até 200 detectores. Está pensado desta forma. Se eu tiver um projeto com 300 ou 400 detectores e queira usar a central, portanto, a central da Ajax, eu terei que sempre colocar uma segunda central. Contudo, vocês podem gerir tudo a partir daqui. Ok? Portanto, vocês depois podem, com uma, com uma central, não é? Portanto, com uma central, perdão, com um computador, vocês podem gerir todo o equipamento a partir daqui. Portanto, eu posso, por simplesmente, por exemplo, aqui, eu posso receber os alarmes aqui da central. Portanto, eu tenho aqui um monitoramento, posso entrar aqui todos os alarmes e posso simplesmente operar a própria central a partir daqui. Ok?
Neste caso, esta é a componente de intrusão. Neste caso, teria que ser a partir da app. Que eu, a partir daqui, não estou a conseguir. Por acaso estava na ideia que tinha aqui forma de gerir a própria central. Aqui posso até mexer com o volume do próprio equipamento. Estava só a ver aqui se teríamos aqui alguma coisa, mas não. Portanto, grupos, salas, dispositivos, não. Eu a partir daqui não posso fazer, posso receber os alarmes, mas não posso comandar. Para comandar a central tem que ser sempre a partir da app. Ok? Portanto, não sei se acabei por concluir. Portanto, eu utilizar uma segunda central como repetidor, não existe programação para tal, nem existe essa funcionalidade, ok? Portanto, terá que sempre ser de outra forma, ou uma segunda central para continuar o resto dos equipamentos, ou então, por simplesmente, não ultrapassar os 200 dispositivos. Duarte, só para explicar, anular a Hub 2, a partir do momento em que eu faço transferência do Hub 2 para um novo Hub, o Hub 2 foi desativado. Já não voltamos a utilizá-lo, porque está a transferir os dados de um lado para o outro. Só podemos ter um Hub por espaço, não podemos ter dois Hubs. Exatamente, Duarte, migrando os dispositivos. Exatamente. João, em caso de intrusão, apenas tocam as sirenes de intrusão. Ok? É diferente, não se podem misturar até porque têm sons diferentes. Portanto, em caso de incêndio, tocam os sirenes de incêndio, em caso de intrusão, tocam os sirenes de intrusão. Meus senhores, não querendo atrasar aqui mais para o almoço, eu tentei não ser muito enfadonho, tentei aqui que a coisa rolasse o mais rapidamente possível, também para não vos ocupar muito tempo, que eu sei que hoje está sol, pelo menos aqui em Lisboa está sol, portanto é de aproveitar, porque tivemos aqui uns dias de muita chuva e eu acredito que muitos de vós tenham tido, se calhar, algumas das vossas obras um bocadinho atrasadas, como é do incomodativo da chuva. Portanto, não querendo vos ocupar mais tempo, que de certeza que vocês têm mais coisas para fazer, só por vos dizer, portanto, que obrigado, Duarte, obrigado. Eu não vou ler o que tu escreveste aqui, mas obrigado. Mas quero agradecer, portanto, a vossa presença, por terem assistido. Pá, peço desculpa, realmente, o início, tivemos ali algumas dificuldades técnicas aqui com o áudio. O nosso BDM de incêndio teve mesmo um problema com o computador dele e não se conseguiu conectar. E, portanto, epá, eu peço realmente muita desculpa nesse tipo de situação. David, não é certificado, é assim, vocês recebem depois uma informação do webinar a dizer que estavam presentes, porque isto não é nenhuma certificação, não fizeram nenhum exame, portanto não há, pode haver sempre apenas alguma informação comprovando que vocês estiveram presente, ok? Mais uma vez, agradecer a vossa presença. Este curso vai se repetir, poderá haver algumas novidades até lá, portanto vai ser repetido em dezembro, daqui a mais ou menos 2, 3 semanas. Poderá haver aqui mais algumas novidades, entretanto, porque também vai haver o evento agora na próxima quinta-feira. Como vocês sabem, os vossos comerciais já vos devem ter contactados a convidar para virem assistir ao evento da Ajax já na próxima quinta-feira. E, portanto, quero agradecer a vossa disponibilidade mais uma vez e se tiverem alguma dúvida, por favor, enviem um e-mail para satportugal@visiotechsecurity.com ou contactem-nos diretamente através da linha, peçam para falar comigo todo o tipo de dúvidas que eu vos poderei ajudar. Se eu não souber, porque nós também não sabemos tudo, mas se eu não souber, rapidamente também tento questionar com o fabricante ou com a nossa gestão de produto para que nos possa dar a informação o mais rapidamente possível. Então, mais uma vez, obrigado e até à próxima. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.